Jogo que aconteceu no Newton Santos, aliás, um bom jogo de futebol no Newton Santos, entre Botafogo e São Paulo, que empataram pelo placar de 2-2. Uma tristeza, né? Qual é, hein? Da questão do Caleri, né, também, da lesão, né? Também. A gente não sabe Caleri a gravidade saiu com uma lesão no joelho, né, e aparentemente saiu bastante preocupado com isso. A gente está mostrando já para vocês os melhores momentos de um jogo que foi muito bom no primeiro tempo. São Paulo estava fazendo um bom jogo ali, né, Mansur? O primeiro tempo do São Paulo foi bem bom, sempre tudo passando pelos pés do Ferreira, né? Os melhores momentos do São Paulo no jogo, de novo com o Ferreirinha, que foi o melhor jogador do São Paulo mais uma vez, pelo menos para mim. Sabe o que me chamou a atenção? Assim, para mim, golaço, né, Mansur? Golaço. O que mais me chamou... Aí vem outro gol muito bonito. Que é isso. Todo mundo acertando a coruja, né? Belíssimo chute do Savarino. Agora, nessa altura, no todo de jogo até aí, o São Paulo era melhor time do que o Botafogo. O jogo teve muitas alternâncias. Teve algo de virtude das equipes, pelo que o São Paulo conseguiu construir mais do que em outras ocasiões no primeiro tempo, especialmente se você comparar com outras atuações do São Paulo fora de casa, e pelo crescimento do Botafogo, que conseguiu, em boa parte do segundo tempo, empurrar o São Paulo contra a própria área, e embora tenha dependido muito de cruzamento na área, mas ainda assim conseguiu... Por um impedimento passivo ali, né, que a gente chamava de... E antes disso, teve a questão do pênalti marcado e depois... Isso. Lance que me deixou com bastante dúvida, mas enfim, se o Matheus Alves... acaba influenciando no lance ou não, mas enfim. Agora, o primeiro tempo que me chamou muita atenção, o Botafogo sem bola no primeiro tempo foi muito mal, mas muito mal, em todos os momentos do jogo. Quando ele tentava pressionar, fazia de maneira muito descoordenada. Em alguns momentos, ou o Alisson e o Marcos Antônio tinham muitos espaços para trabalhar e receber a bola com tranquilidade nas costas dos atacantes do Botafogo que faziam a pressão e defendendo a área. Olha o posicionamento do Botafogo na defesa da área desse lance. Eu tenho muita dificuldade de entender, especialmente na conclusão do lance, o que o Barbosa foi fazer ao lado do goleiro. Os 4 foram no Ferreira. Exato. Quando o Ferreira recebeu a bola. Os 4 marcadores foram lá e deixaram o André Silva completamente sozinho dentro da área. A origem do escanteio que resulta no gol anulado é uma tentativa de pressão do Botafogo totalmente descoordenada, que expõe os últimos 3 homens da linha defensiva do Botafogo contra 4 jogadores do São Paulo. Então, em todos os momentos, em todas as situações defensivas do primeiro tempo, o Botafogo foi muito problemático, mas muito, muito mal mesmo. O segundo tempo, a diferença é que o São Paulo, um pouco pelo volume que o Botafogo coloca, um pouco por tentar defender um pouco mais a área, o São Paulo se coloca atrás, mas tem muito pouco escape de contra-ataque. E aí o Botafogo cresce, o Botafogo cria oportunidades, empata o jogo. E a parte final do jogo, depois do 2-2, porque antes do gol, o Renato Paiva coloca o Mastriani, já que o Botafogo estava cruzando muito, ele coloca o Mastriani para ter 2 homens na área, dobra a aposta no cruzamento, o Botafogo acaba chegando ao empate, só que depois o Zubeldia mexe no São Paulo para tentar ir buscar o resultado também. O jogo vira um jogo de absoluto descontrole no final, que a bola vai de área a área e qualquer coisa podia ter acontecido ali. Então o jogo foi agradável de ver, divertido para quem assistiu, mostrou alguns pontos bons, o São Paulo um pouco melhor do que em outras ocasiões fora de casa, o Botafogo com um crescimento no segundo tempo, mas também 2 times ainda com bastante problema. Embora a gente sempre tenha falado aqui sobre o que o São Paulo é capaz de fazer e o que vinha fazendo que era muito abaixo, ainda assim, se a gente pegar os últimos jogos, eu vejo alguma melhora do São Paulo na produção, né? Achei que hoje teve alguns bons momentos o São Paulo no jogo contra o Botafogo. O primeiro tempo do jogo da Libertadores contra o Tajeres, foi isso? Também foi muito bom. Primeiro tempo contra o Aliança Lima. Contra a Aliança Lima também foi bom. Então, assim, o São Paulo pelo menos está alternando bons e maus momentos. Antes estava sendo bastante regular, e com bastante mudança, maus momentos. Escalação bem modificada. Porque o São Paulo, defensivamente, até é bastante seguro, mas na parte ofensiva, nada. Aparentemente, Alex, a entrada do Ferreira no time foi o que fez o São Paulo crescer na parte ofensiva, porque quase tudo que acontece passa pelos pés dele, não? É o jogador ali, se for ver desse ataque, eu acho que mais talentoso com essa característica, não tendo o Lucas, não tendo o Oscar, porque isso é característica dele e ele incomoda realmente o lado ali, o defensor, onde ele está, seja para criar jogadas e dar assistência ou para finalizar da maneira que foi. Então, lógico que quando machuca esses dois caras importantes, ainda estava naquela, joga Luciano ou joga Ferreirinha com o time titular. Mas o fato que sem os 2 jogadores, hoje acho que o São Paulo fez um bom jogo mesmo. E esses erros que o Mansur pontuou,
ele também só ficou mais evidente porque ambos os dois eles se aproveitaram desses momentos. O Botafogo ele conseguiu ser agressivo, né, com a bola principalmente, e o São Paulo também, ele respondia nessas falhas. Porque teve jogo que o São Paulo ele tinha muita dificuldade de poder aproveitar, né? E eu acho que é agradável. O empate, eu acho que até ele acabou Conta o jogo, né? Conta o jogo. Conta, mas o Rafael, ele fez essas 3 defesas ali. Na hora do crescimento do Botafogo, o Botafogo teve chances bem claras. O chute desviado do Savarino, que o Rafael pega do lado direito no chão. Uma defesa espetacular. Uma defesa Só que fora de série. A da testada logo também, em seguida do Igor Jesus, que, aliás, ele pega lá voltou a jogar bola. Hein? Exatamente. Fez um grande jogo. É a grande notícia hoje de novo. A grande notícia da temporada do Botafogo. A gente imaginou que o Patrick de Paula pudesse ser essa notícia, um jogador recuperado com a comissão técnica nova, mas não conseguiu manter o nível de atuação. A grande notícia do Botafogo na temporada até agora, a melhor notícia é o Igor Jesus. Mas o que me estranhou foi o pênalti ele ter dado certo, revisto e não ter dado certo. Daqui a pouco o Paulo César de Oliveira estará aqui para falar sobre os lances da arbitragem. Botafoguense reclamando bastante do árbitro hoje. Vamos ouvir os treinadores. Tanto o Renato Paiva quanto o Zubeldia falaram depois desse empate e a gente mostra agora aqui no Troca de Passes. Acho que fizemos o suficiente para ganhar este jogo, pelo menos em termos ofensivos. A equipa estava com alguma dificuldade nos últimos jogos, que por ironia até ganhou, com exceção do Bragantino, claro, e da Universidade do Chile, mas os jogos em que ganhou, e mesmo os que não ganhou, a equipa sentia dificuldade em criar, eu próprio sentia isso, assumia essa situação, a equipa gerava poucas oportunidades de golo. Parece-me óbvio que hoje gerámos as oportunidades suficientes para ganhar este jogo. Umas não fizemos por ineficácia, outras porque o homem do jogo é exatamente o goleiro do São Paulo e ele está lá para isso. Mas, de facto, tenho pena que tanto volume de jogo ofensivo não tenha terminado com mais golos na baliza do São Paulo. E depois, os golos que sofremos, uma situação individual do Ferreirinha, que já sabíamos que joga daquela forma e que vem muitas vezes para dentro, e um erro coletivo numa saída de bola que acaba por nos penalizar e andámos atrás do resultado. Portanto, da exibição fica claramente um crescimento da equipa em termos ofensivos, isso é claro, em que gerámos de muitas e diferentes formas as situações de golo. Há que continuar a trabalhar a nossa eficácia. Acho que hoje o resultado, a eficácia do São Paulo permeia mais o São Paulo e a ineficácia da nossa parte ou a eficácia do goleiro do São Paulo penaliza-nos mais a nós. Uma análise sua do empate dessa partida, né, o 4º empate no Campeonato Brasileiro, e após a partida você tinha descido para o vestiário, mas houve uma pequena discussão entre o Alan Franco, o André e o Luciano ainda no campo. De que forma você enxerga essa cobrança interna feita pelo elenco para tentar atravessar essa fase? ¿Vos decís que eso es importante? No, que sí, ellos terminen... Para vos es una pregunta importante. Eu acho relevante uma discussão No interna. es importante. Terminamos un partido, hicimos un esfuerzo bárbaro, nos hacen un gol prácticamente al final, y para vos es importante esa pregunta. Para vos no es normal en el fútbol una discusión. Eu estava ensaiando a pergunta para entender como é que você pensa essa Pero discussão ¿qué no pensás vestiário. vos? ¿Para qué haces esa pregunta? Vamos a otra pregunta. No me gusta esa pregunta. Vamos a otra Bom, pregunta. Es direito una seu. mala educación, después de haber jugado un partido importante, prestarle atención o tirar los focos sobre una discusión sobre 2 o 3 jugadores que, por supuesto, después de un empate pueden estar calientes, pueden estar enojados porque el empate no nos gustaba, queríamos ganar. ¿Y a vos te parece que es una pregunta para ponerlo adelante? Después del partido que se hizo el primer tiempo, después, ¿te parece una pregunta para ponerla adelante de todo? Era uma análise da junção do coletivo, como é que você enxerga essa cobrança feita no vestiário, mas é direito seu não querer responder, está de acordo? No, a otro. Perfeito. Eso no es ser de São Paulo, eso es ser de otro time. Vamos. E depois disso, a gente vai falar sobre isso. Olha o Zubeldia, quando acabou a entrevista, o repórter é o Gabriel Sá, da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Veja o que fez o Zubeldia depois da entrevista. Sabe, aquele negócio que eu falei, quem foi que começou né, o negócio do... É bom que ela não faz pergunta. Que você
Aí uma atitude absolutamente deplorável do Zubeldia. O Gabriel Sá nas redes sociais, ele postou aqui, o áudio estava ruim, por isso você não conseguiu ouvir o que o Zubeldia estava dizendo para ele. De acordo com o Gabriel Sá... Do São Paulo, o 4º empate do São Paulo em 4 jogos no Campeonato Brasileiro e um tropeço, né, do Botafogo. Claro que a gente pode falar sobre as circunstâncias e claro que não vimos o jogo todo, né, Losetti, mas pelo que deu para acompanhar, pelo menos, alguém lamenta mais esse empate no Newton Santos? Tá bem parelho? Não sei, talvez seja um tropeço do São Paulo, que fez um primeiro tempo bom, estava na frente e cedeu o empate novamente, né? Eu acho que, assim, o Botafogo, evidentemente, enquanto time, ele está num local diferente do São Paulo. Ele entrou em campo com 9 campeões brasileiros. 9 titulares estavam no grupo do ano passado que ganhou o Brasileiro e Libertadores. Mas houve uma ruptura. Foram 3 meses de absolutamente nada, o time entrando em campo protocolarmente, agora tem outro treinador no seu 6º jogo. Não foram só partidas boas desde que o Renato Paiva assumiu, teve bons momentos, mas houve partidas bem irregulares, hoje foi um exemplo. Então, acho que sim, tropeço de ambos. O contrato do São Paulo com o empate parece ser longo nesse Campeonato Brasileiro. E, assim, eu acho que o São Paulo pode jogar melhor com este grupo, mas a partir do momento que tem que fazer substituições, o time se enfraquece, porque tem muito garoto no banco e os craques não voltam, né? Exato. Assim, a cobrança não pode ser só no treinador. Quem montou um elenco que não tem alternativa aos principais jogadores? Por que os principais jogadores se machucam e nunca mais estão disponíveis? O Botafogo eu acho que está começando um trabalho e a tendência é melhorar. Acho que agora o São Paulo, que está nessas de encontrar culpado para uma temporada ruim até aqui, precisa espalhar um pouco melhor essa culpa e não centralizar apenas no treinador. Porque o time jogou bem o primeiro tempo. O segundo, amanhã eu comento. Está vendo a classificação atualizada, claro, com vários jogos em andamento, né? A gente está vendo algumas movimentações. O Mirassol ganhando muitas posições, por exemplo, chegando a 5 pontos na 9ª posição. E Botafogo e São Paulo nessa segunda página. Tá muito embolado ainda, né? Tem muita gente com a mesma pontuação, mas acho que chama atenção também, né, Rafa? Botafogo e São Paulo ainda nessa parte de baixo. São Paulo, lembrando, né? Não conseguiu vencer ainda no campeonato. E foi o que o Ale falou, é muito difícil, porque essa sequência de pontos, 4 jogos, você ter apenas 4 pontos, né, dos 12 disputados, é muito pouco para esse São Paulo que parece que temporada após temporada a sensação é que o São Paulo vai conseguir voltar para o patamar de ser um time competitivo ao longo de toda a temporada, não só no Campeonato Brasileiro, mas também nas Copas, especialmente Libertadores, né, que é onde o São Paulo tem uma história incrível, mas o São Paulo não está conseguindo desenvolver lesão após lesão. No ano passado, as ausências de Alisson, Pablo Maia, desestruturaram assim, muita coisa. O time, o Caleri também, são jogadores que, principalmente quando tem essas ausências longas, você não tem peça de reposição no elenco, né? Hoje, para a criação também é um grande problema. O meio de campo é um grande problema. A criação, especialmente, é um grande problema sem o Lucas e sem o Oscar. O Lucas lesionado, o Oscar não conseguindo ainda mostrar o que pode, aqui veio, né, com o talento que a gente sabe que ele tem. Então, assim, nesse balanço de hoje, eu acho que o São Paulo acaba cometendo mais erros, né, porque chega, fica na frente 2 vezes, cede o empate 2 vezes, não consegue manter o resultado e isso vai se repetindo constantemente. Isso já era um problema da temporada passada e agora volta. E para o Botafogo, para mim, é o contrário. É até um saldo positivo, porque embora estivesse com o Losetti, foi um primeiro tempo ruim do Botafogo. Mas foi um segundo tempo que a gente ainda não consegue comentar e fazer uma análise mais profunda. Mas pelo que a gente estava vendo também dos melhores momentos, um segundo tempo em que o Botafogo buscou. O Botafogo aproximou ali os seus jogadores em vários momentos, tentou fazer essa troca de passes, ser mais rápido nas transições, e isso tudo foi diminuindo os espaços do São Paulo. A gente não viu no segundo tempo essa tranquilidade aí que o São Paulo teve no gol do André Silva, de tabelar, de trocar passes dentro da área com a liberdade que o André teve, sem marcar. Enfim, mas é uma alternativa interessante. Claro, você não pode depender apenas de colocar um ou outro em campo. Alguns jogos vão pedir a presença dos dois, até porque o Igor é muito bom, né? Ele é muito versátil. O Igor pode ser um segundo atacante, sim, tranquilamente. É isso, o jogo já encerrado dessa quarta-feira, então, Botafogo 2, São Paulo 2. Bola
Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso fogão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Esse aí foi mais um vídeo de hoje, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui! É isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscreva aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso fogão todos os dias aqui pra você, rapaziada. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui!